Pessoal, na aula 11 nós vamos conversar sobre mudança de fase. Essa parte dessa teoria nós já conversamos e ela é de vocês conhecida, mas vamos dar uma passada nela. As fases da matéria que a gente estuda é o sólido, o líquido e o gasoso, não é? Tem um outro estado da matéria que é aquele que em física quântica que são em temperaturas muito baixas, nano, né, Kelvin, onde ele está numa temperatura muito abaixo do congelado e o comportamento dos elétrons mudam e mudam a frequência, tudo. São coisas que vocês pegarão bastante invenções, né? E eu não vai dar tempo, mas vocês vão presenciar muitas descobertas nessa parte aí que entrou de física quântica. Vocês se lembram desse diagrama aqui? Nós já vimos a fusão, vaporização, solidificação, liquefação e a sublimação, que é a passagem direta. Aí, aqui, ele vai explicando cada um deles. Para que aconteçam a fusão e vaporização é necessário fornecer energia, aquecer a água, né? É que para ter a fusão e a vaporização, eles têm que ganhar energia, lembra da quantidade de calor, do calor latente, que é positivo? A fusão e a vaporização, eles ganham energia, né? A temperatura tem que subir. E a solidificação e a liquefação, eles têm que perder energia, né? Muito bem. Dependendo dos valores da temperatura e da pressão, uma substância pode apresentar-se em qualquer estado da matéria, sólida, líquida e gasosa. A pressão atmosférica, gente, pressão atmosférica quando você está, por exemplo, ao nível do mar, que a pressão é 760 milímetros de Hg, o que acontece? Acontece que vai demorar mais, por exemplo, você ferver uma água. No nível do mar que a água ferve a 100 graus Celsius. Aqui no estado de São Paulo, mais para cá, saindo do litoral, aqui no interior, por exemplo, a água ferve a 97 graus Celsius, tá? Então, uma observação, então, a pressão é maior, demora mais tempo para aquecer uma água, tá? E também a maior altitude, a pressão é menor, né? A maior altitude, a pressão é menor, que é o que acontece, por exemplo, aqui, ó, que tem uma altitude maior que a do nível do mar, né? Certo? Aí a pressão é menor. Então, aqui embaixo, a pressão ela vai ser maior, certo? A vaporização, ela tem 3 tipos. Ela pode ser a evaporação, que é aquela que acontece naturalmente ao sabor da natureza, uma lagoa evaporando. A ebulição, que é mais rápido, que é quando a gente vê, por exemplo, uma água fervendo. E a calefação, que é bruto, a mudança do estado líquido para o gasoso. Quando você joga, por exemplo, umas gotas de água na chapa, ela já vai do líquido para o vapor, ela pula o sólido. Aqui tem umas observações de fatores que interferem na velocidade da evaporação. Tem a natureza do líquido, a temperatura, a área da superfície, a pressão, né? Aqui está falando da água dentro de um jarro de barro, ele é poroso e a água vai evaporando, por isso que a temperatura esfria dentro e fica fresquinha a água quando ela é de barro, porque vai retirando o calor de dentro do pote para acontecer a evaporação. Mesmo quando a gente sai de uma piscina, a gente sente frio. Por que a gente sente frio? Porque a gente tá perdendo calor pro meio externo, porque a água que tá na nossa superfície tá evaporando. Então a gente sente mais frio, ó.
quando se encontra, do que se encontra dentro da água. Essa sensação é consequência da evaporação aderida à pele. A panela de pressão, gente, mantém-se na fase líquida acima dos 100 graus Celsius, pois a pressão interna atinge valores acima de 1 atmosfera. A panela de pressão, quando ela começa a fazer a pressão, pode se colocar no mínimo que dentro fica a temperatura estável. Aqui está dando um exemplo do nível do mar, olha lá, a água fervendo a 100 graus Celsius, México 95 e no Monte Everest a 72 graus Celsius, ó, demora bem menos, a altitude maior demora menos tempo, tá bom? Quanto maior a altitude, menos tempo demora para a água entrar em ebulição. Fusão, nós já vimos, a passagem de sólido para o líquido, e temos duas leis da fusão. Uma é que, sob determinada pressão, a fusão de uma substância pura e cristalina sempre ocorre à mesma temperatura. Segunda lei, se a pressão for mantida constante durante a fusão cristalina, a temperatura permanecerá constante. Mais para frente, nós vamos ver a formulinha PVT, Povotó. Pressão, volume e temperatura, uma agindo em função da outra. A pressão indiretamente proporcional ao volume e diretamente proporcional à temperatura. Quanto maior a pressão, maior a temperatura, é o que acontece ao nível do mar. Influência da pressão na temperatura de fusão. Quando uma substância cristalina aumenta de volume ao se infundir, uma maior pressão dificultará esse aumento de volume e exigirá uma maior temperatura para que a fusão ocorra. Quando aumenta a pressão, a temperatura da fusão da água diminui. Aqui é que quando o gelo começa a acontecer a fusão do gelo, e se a gente encostar um gelo no outro, ele gruda, né? E por que isso acontece? Porque a parte que estava entrando em fusão, ela solidifica e daí fica grudadinho de novo, tá? Por isso que eles ficam soldados, tá bom? Solidificação, gente, nós também já vimos a passagem do estado líquido para o sólido, tá? Tranquilo. Condensação, aí aqui a gente tá, por exemplo, no frio e nós vamos falar e sai aquela fumacinha da nossa boca porque tem a umidade e a temperatura nossa interna, porque a gente é aquilo lá que não é o réptil, a gente condensa, né? Que a nossa temperatura tá maior, então vai acontecer a condensação. A sublimação é a passagem direta, lembra que nós falamos da naftalina? É a passagem direta do estado sólido para o gasoso. Aqui tem algumas teorias, vamos acompanhar com a gente aqui. A moça aqui tá colocando água na piscina do garoto e ela fala que essa água aqui, há um tempo atrás, tinha um boneco de neve no lugar. E daí, a água, esse sólido, né? E ele evaporou e depois ele voltou, teve a condensação, não é? A fusão, porque ele era sólido e virou líquido, e depois a vaporização, porque ele foi evaporando, né, para a atmosfera, e depois a condensação, que ele voltou no estado de água, líquido. Aí o menino vai tentar entrar na piscina e fala, é verdade, o boneco de neve tá lá ainda. As mudanças de estado que ocorrem nessa sequência, então, da água, olha, ela evaporou, né? O boneco de neve e com o tempo ele evaporou. A mãe se refere à transição da água. Pode-se supor que ela imaginou a sequência gelo, água, vapor, água. Então estava em gelo e passou para água. Quando o gelo passa para água, isso se chama fusão. Depois, quando a água passa para vapor, vaporização. E depois, quando o vapor passa para líquido, liquefação ou condensação. A resposta é a letra B, de Bosque. Nas cidades 1 e 2 não há tratamento de água ainda, e a população utiliza a ebulição para reduzir os riscos de contaminação. A cidade 2 está a 3.000 metros de altitude em relação à cidade 1,
que por sua vez localiza-se ao nível do mar. Então essa aqui tem altitude mais alta, aí vai levar menos tempo nessa aqui, né? Na 2, vamos ver? Relativamente a essas duas cidades, é correto afirmar que a temperatura da água em ebulição numa panela aberta, onde que essa temperatura vai ser maior, na 1 ou na 2? Na 1, porque quanto menor a altitude, maior o tempo vai levar para ela ferver, a temperatura vai ser maior. O 24. Nos dias frios, quando uma pessoa expele o ar pela boca, forma uma espécie de fumacinha lá, o que a gente estava falando. Ela expele o ar quente e úmido que se esfria, ocorrendo a condensação dos vapores expelidos. Pronto, pessoal. Isso só foi uma introdução para vocês pesquisarem e fazer esse exercício aqui, pessoal. E aí a gente depois já conversa sobre a mudança aqui de fase 2 e 3, tá bom, pessoalzinho? Tranquilo, parte teórica. Vamos que vamos, moçada. Um abraço.